Oi, tudo bem? A nossa equipe vai falar hoje sobre comunicação não violenta e a gente baseou esse trabalho num artigo muito interessante chamado A Comunicação Não Violenta em Ambientes de Trabalho. A nossa equipe é composta pela Ana Clara, pelo Antônio Diógenes, por mim, Jesselyn, pelo Luiz Gustavo e pela Maria Aparecida. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a introdução, mas antes de falar sobre a introdução do próprio artigo, eu queria muito trazer alguns conceitos e curiosidades que eu achei bem interessantes sobre a comunicação não verbal, ou sobre a comunicação não violenta. Afinal, o que é a comunicação não violenta? Ela é exatamente um método para criar relações entre os seres humanos com base na empatia, compaixão, cooperação, harmonia e respeito por si mesmo e pelos outros. Ela é basicamente uma ferramenta de comunicação, principalmente verbal, que pode ser usada para resolver conflitos entre duas ou mais pessoas. A prática da comunicação não violenta, ela também permite que você esteja em um melhor relacionamento consigo mesmo, e dessa forma você vai conseguir comunicar com mais clareza e eficiência o que você deseja para os outros e se fazer ser entendido. Quem nunca passou por aquele negócio de você falar uma coisa e entender em outra? Que a gente muitas vezes diz que a gente é mal interpretado. Mas, na verdade, a culpa realmente é nossa, está na nossa comunicação. E a comunicação não violenta ajuda a gente conseguir transparecer isso de uma maneira mais pacífica e se fazer ser entendido, que é o objetivo da comunicação. E aí, ela é extremamente importante também no mercado de trabalho, obviamente, porque a gente teria uma melhor relação com nossos colegas de trabalho, chefes, enfim, mas não apenas isso, ela é muito importante com amigos, familiares, enfim, ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida. Como é que surgiu esse conceito de comunicação não violenta? Ele surgiu exatamente na década de 60, em um contexto onde tinham muitos conflitos raciais e socioeconômicos. Esse senhor, Marshall B. Rosenberg, ele começou a aplicar esse método de comunicação não violenta em comunidades americanas que trabalhavam para restaurar essa harmonia. Então, ele estava principalmente nas escolas e algumas instituições públicas. Ele foi muito inspirado pelo psicólogo Carl Rogers. Ele desenvolveu essa abordagem dele mais centrada na pessoa, no indivíduo. E aí, em 1984, ele conseguiu bastante sucesso com esse método dele, e ele conseguiu criar o Centro de Comunicação Não Violenta, com a missão exatamente de disseminar e promover a comunicação não violenta em todo o mundo. Inclusive, um dos livros mais famosos, que é A Comunicação Não Violenta, As Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, foi escrito exatamente por ele. E aí, falando um pouco mais sobre a introdução do artigo do Alan Ferreira, na introdução ele basicamente explica como é que vai ser o trabalho, mostra alguns conceitos sobre comunicação não violenta, e aí o que eu achei mais importante recortar para trazer vocês é a forma com que o artigo foi feito. Ele também falou que não existiam, pelo menos até a época feita do artigo, que não existiam muitos trabalhos sobre isso, então ele resolveu desenvolver esse trabalho, como se classificam as maneiras de comunicar dos trabalhadores de uma amostra por acessibilidade conforme a faixa etária, grau de instituição, tipo de cargo e setor de trabalho. Ele também enfatiza que não houve pretensão de analisar qualquer amostra probabilística em termos estatísticos, mas tão somente uma amostra por acessibilidade. Então, uma pesquisa qualitativa, não é uma pesquisa quantitativa. E aí agora o Antônio Diógenes vai falar um pouco mais para vocês sobre a comunicação. Muito obrigada. Comunicação é o ato de expressar sentimentos através da linguagem, seja verbal ou não verbal. Mas a verbal é um dom somente dos seres humanos. Assim a gente consegue transmitir emoções através das palavras, sejam negativas ou positivas. No meio disso,
Devemos tomar cuidado, pois o que dizemos pode machucar as outras pessoas. Mesmo que não haja violência física, há espaço para feridas emocionais, afetando as relações nos mais diversos ambientes e camadas sociais. Por exemplo, emoções de raiva e estresse podem ser transmitidas através das palavras, resultando em uma comunicação agressiva envolvendo discussões, brigas, até mesmo perdas maiores como demissões no trabalho, isolamento social, separações. Sendo assim, em contraponto com esses problemas surge a comunicação não violenta, que tem como objetivo o estabelecimento de uma comunicação eficaz e com empatia, livre de julgamentos de valores e pensamentos alienantes, tanto na hora de falar como na hora de ouvir. Os 3 níveis de comunicação. Primeiro é o intrapessoal, que é a relação com nós mesmos. É a forma de pensar sobre o que está acontecendo ao nosso redor e tentar, da melhor forma possível, achar uma boa solução. Pensar sobre o próprio pensamento ou ações é uma forma de identificar comportamentos alienantes da vida que podem causar problemas para si mesmo e para as outras pessoas. Um exemplo eficaz disso é criar uma situação imaginária na cabeça onde você encontra pessoas difíceis de se lidar, como um chefe chato ou uma pessoa reclamando. Isso realmente ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade, especialmente no ambiente de trabalho. Caso isso realmente aconteça, claro, é a chamada de premeditação da adversidade. O segundo nível é o interpessoal, é a relação com as outras pessoas, seja pessoalmente, família ou profissionalmente, nos ambientes de trabalho. É o nível mais relevante, pois é a mudança mais importante quando se refere em como tratamos os outros e como queremos ser tratados. Como já dizia Gandhi, sejamos a abundância que queremos ver no mundo. Se pudermos controlar a forma que falamos antes de pedir que as outras pessoas corrijam os próprios erros, tudo fica mais fácil. E o terceiro nível é o sistêmico, que é a nossa relação com os sistemas que compõem a sociedade, como escolas, hospitais, transporte público, serviços. O processo denominado CNV se compõe a partir de determinados critérios que devem ser observados, tanto no processo de falar quanto no processo de ouvir. No ato de falar, é necessário eliminar da própria expressão o que foram denominados comunicação alienantes da vida, que são julgamentos moralizantes, os quais submetem uma natureza errada ou maligna em pessoas que agem conforme os valores do emissor da mensagem. Exemplos: você é uma pessoa muito desatenta. Segundo, comparações, pois também são formas de julgamento. Exemplo: o novo funcionário tem sido muito mais eficiente que você. Terceiro, as negações de responsabilidade, que ocorrem quando não se assume a responsabilidade pelos próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos. Exemplo: mentir para o cliente porque o chefe me mandou fazer isso. Quarta, as exigências, isso é, espécies de pedidos que, se não forem atendidos, geram retaliações. Exemplo: façam o que eu quero ou te darei uma advertência moral. E por último, as ideias de merecimento, de recompensa ou punição, pois também são julgamentos. Exemplo: aquele colega mereceu ser punido pelo que fez. Então, após eliminar da própria fala as comunicações alienantes da vida, é necessário expressar-se segundo os 4 componentes da CNV. Partindo para os 4 elementos da comunicação não violenta, temos, primeiro, a observação. Observar fatos sem avaliá-los, sem determinar se são bons, maus, incorretos. Simplesmente observar o fato. Exemplo: João chegou hoje 30 minutos depois do horário combinado, em vez de João chega sempre atrasado. Segundo, sentimento. Identificar o sentimento surgido na observação do fato. Exemplo: sinto-me irritado, frustrado. Seria basicamente pensar sobre o próprio pensamento, né? Terceiro, necessidade. Reconhecer quais necessidades se associam aos sentimentos identificados. Sentimentos negativos, por exemplo, se oriundam em necessidades não atendidas. Exemplo: o fato de o João haver chegado 30 minutos depois do horário combinado não atende à minha expectativa, nem à minha necessidade, que é de todos os funcionários estejam aqui às 8 da manhã. Por último, pedido. Pedir algo que possa satisfazer a necessidade não atendida, usando linguagem de ações positivas. Pedir que algo seja feito. Um pedido claro, construído sobre ações concretas. Exemplo: João, te peço que, a partir de amanhã, você chegue ao trabalho às 8 da manhã, em vez de João,
te peço para que seja mais responsável, ou seja, um pedido direto, sem julgamento de valores. Já no ato de ouvir, os critérios são receber com empatia, tanto de entender como de cooperar, conectando a atenção ao presente e se desconectando de tentativa de compreensão intelectual. Para isso, é importante tentar se desvincular das ideias preconcebidas e julgamentos a respeito de quem se escuta. Não é tarefa fácil, pois em vez da empatia, as pessoas demonstram forte tendência a dar conselhos ou encorajamentos. Segundo, perguntar antes de oferecer conselhos, estímulos ou consolos se o interlocutor efetivamente os deseja. Por último, entender o que está sendo passado, atentando-se aos fatos e não às emoções que possam tentar sobressair. Por fim, a comunicação não violenta promove maior profundidade no ato de ouvir, fomenta o respeito e a empatia e finalmente provoca o desejo mútuo de se entregar de coração. Algumas pessoas utilizam o CNV para responder compassivamente a si mesmas, outras para estabelecer maior profundidade em suas relações pessoais, e outras, inclusive, para gerar relacionamentos eficazes no trabalho ou na política. Em todo o mundo, a CNV é utilizada para mediar disputas e conflitos com mais diferentes níveis. Bom, por último, a comunicação não violenta já é usada há milhares de anos e teve influência de diversos fatores e personagens históricos. Vou falar só alguns. Martin Luther King, ele usou de protestos e discursos pacíficos a fim de acabar com a segregação racial no país, tentando fazer seu objetivo à tona através de diálogos e lutas sociais sem violência, o seu discurso I Have a Dream. Mahatma Gandhi desenvolveu um método de manifestação não violento conhecido como isso aí. Serviu de forte influência para Martin Luther King e sua luta. Jesus Cristo, que dispensa comentários. E por último, filosofia estoica. Resumidamente, o estoicismo tem como objetivo exercer sabedoria em qualquer tipo de adversidade da vida, que está diretamente relacionado em como lidar com situações externas diversas que poderiam causar mal, aprendendo a lidar com pessoas difíceis e a sempre manter a calma, se livrando de julgamentos externos e emoções negativas, enquanto aceita cada situação com indiferença. Como semelhança entre o estoicismo e o CNV, estão os 4 elementos que a gente viu aí: a observação, sentimento, necessidade e pedido. O grau de comunicação não violenta. Conforme os conceitos definidos, o presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido de forma pura, pois possui a curiosidade intelectual como sua primeira motivação, e empírica, uma vez que os dados estudados foram observados diretamente de questionários e de dados coletados. Exploratória, quanto ao nível de profundidade, pois objetivou proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo. E por último, quantitativa, visto que analisou de maneira quantitativa o resultado da pesquisa sobre os comportamentos comunicativos de trabalhadores de uma amostra por acessibilidade, de diferentes faixas etárias, grau de instrução, cargos e setores de trabalho. Os pesquisados faziam parte do círculo de convívio social do pesquisador e residiam em diferentes cidades espalhadas pelo Brasil. E para isso foi utilizada uma ferramenta para esse questionário, que no caso foi aplicado pelo Google Forms. Cada pesquisado teve acesso pela internet ao questionário de mensuração de comunicação não violenta e o respondeu logo após informar a própria idade, a última formação escolar concluída, a área em que trabalha, se seria no setor público, setor privado ou terceiro setor, e a natureza de sua função, se ele tinha ou não subordinados. O questionário contou com 16 situações hipotéticas de ambiente de trabalho, onde uma pessoa se expressava dentro de um contexto. Os pesquisados foram convidados a analisarem tais situações e informarem numa escala Likert, entre 1 e 5, o quanto se identificava com a forma de falar do interlocutor naquela situação. Em todas as falas hipotéticas, haviam um ou mais elementos na fala do personagem que fazia de que, com tal modo de se expressar, não se caracterizasse como comunicação não violenta. Desta forma, quanto menos o pesquisador se identificasse com a forma de falar de cada situação,
mais próximo da comunicação não violenta se situaria sua percepção. Por outro lado, quanto mais o pesquisador se identificasse, mais longe ele estaria da comunicação não violenta. Ao todo, foram colhidas 95 respostas de forma anônima. E a seguir a gente tem as 16 situações hipotéticas submetidas à análise dos pesquisados. Há um ou mais elementos na fala do personagem que faz com que o seu modo de se expressar não se caracterize como comunicação não violenta, conforme o conceito criado pelo Rosenberg. A seguir podemos ver as 16 situações. Na situação 1, há um pedido vago sem linguagem de ação específica. Na situação 2, não há escuta empática. Situação 3, há 2 julgadores e uma exigência. Situação 4, há um julgamento. Na situação 5, há um julgamento e uma transferência de responsabilidade. A situação 6, há 2 julgadores, uma transferência de responsabilidade e uma exigência. Na situação 7, há um pedido vago e um julgamento. Na 8, há uma escuta empática. Situação 9, há transferência de responsabilidade. Na situação 10, há uma transferência de responsabilidade. Na 11, há um julgamento. Na 12, há um pedido vago. Situação 13, há uma transferência de responsabilidade. Situação 14, há 2 julgadores. Situação 15, há uma transferência de responsabilidade. Situação 16, há um pedido vago. O grau de comunicação de cada pesquisado foi calculado matematicamente da seguinte forma: somaram-se os valores atribuídos pelo respondente a cada uma das situações. E assim obteve-se o valor S, que estava entre 16, que no caso seria o valor mínimo, caso o respondente marcasse 1 para cada uma das situações, e o valor máximo, que seria 80, caso o respondente marcasse 5 para cada uma das situações. Desta forma, calculou-se o grau de comunicação não violenta do respondente a partir da seguinte fórmula abaixo. Assim, o domínio da função grau de comunicação não violenta, ele é um intervalo entre 16 e 18, enquanto a imagem em um intervalo fechado de 0 a 100, isso significa que o grau de comunicação não violenta de cada entrevistado assume um valor entre 0 e 100. A seguir, a gente tem os graus de comunicação não violenta, que foram classificados finalmente da seguinte forma. Conforme a gente pode ver na tabela 1, o grau de comunicação não violenta de 0 a 19,9, ele foi classificado muito baixo. De 20 a 39,9, ele foi classificado como baixo. 40 a 59,9, teve sua classificação como médio. E de 60 a 79,9 foi classificado como alto. De 80 a 100 foi classificado como muito alto. A seguir, a Ana Clara vai dar continuidade aos resultados e às discussões da pesquisa. Em relação aos resultados e discussão do trabalho, participaram da pesquisa respondentes com idade entre 23 e 59 anos. A média etária foi de 36 anos, enquanto o desvio padrão atingiu a grandeza igual a 8,1. Em relação às formações dos participantes da pesquisa, observou-se que 8,4% havia concluído apenas o ensino médio. 33,7% tinham concluído o ensino superior e 57,9% haviam concluído algum curso de pós-graduação. Quanto aos setores da economia, 39% dos respondentes pertenciam ao setor privado, 55,8% pertenciam ao setor público e apenas 5,3% ao terceiro setor. Já em relação às naturezas dos seus trabalhos, 43,2% informaram exercer cargo gerencial, ou seja, possuíam funcionários sob subordinação.
Após calculados os graus de comunicação não violenta de cada respondente, foi possível verificar que a média dos respondentes numa escala de 0 a 100 foi de grau igual a 52, com um desvio padrão de 13,6. O menor grau de CNV apresentado foi igual a 20,3 e o maior foi de 84,4, o que revela uma extensa amplitude de graus entre os pesquisados. As respostas foram agrupadas conforme faixa etárias e assim calculadas médias de graus de CNV. Então, aqui a gente tem a tabela 2, com as médias conforme faixa etárias. Na faixa etária de 20 a 29 anos, a média é de 52,5, com uma classificação média. A faixa etária de 30 a 39 anos tem uma média de 53,2, sendo classificada como média. A faixa etária de 40 a 49 anos tem uma média de 49,4, com classificação média. E a faixa etária de 50 a 59 anos tem uma média de 46,3, com classificação média. O cálculo foi realizado com o auxílio da fórmula Pearson, na ferramenta Excel, e assim, na relação entre idade e grau de CNV, foi encontrado um valor de P igual a menos 0,91372, o que mostra uma correlação negativa muito forte. As respostas foram agrupadas também conforme graus de instrução. Da mesma forma, foram calculadas médias de graus de CNV. Pode-se perceber, assim, uma tendência de aumento do grau de habilidade da comunicação não violenta conforme o aumento da formação. Para efeitos de cálculo de correlação, atribuiu-se o valor 1 para a formação no ensino médio, o valor 2 para a graduação, valor 3 para a pós-graduação. Com isso, tal como no item anterior, utilizou-se a ferramenta Excel para o cálculo da correlação. Então, assim, chegou-se a um valor P igual a 0,86603, o que mostra uma forte correlação positiva. E aqui a gente tem a tabela 3 com as médias conforme formações dos correspondentes. A formação ensino médio com uma média de 43,9, com classificação média. Formação em graduação, média de 52,4, classificação média. Formação em pós-graduação, média de 52,4 e classificação média. Também houve agrupamento análogo por setores de trabalho dos respondentes. Tem aqui a tabela 4, né, as médias conforme setores de trabalho. O setor privado com a média de 53, classificação média. Setor público, média de 51,7, classificação média. E o setor de terceiro setor com a média de 42,5, com a classificação média. Percebeu-se dessa maneira que o setor de trabalho com maior grau de comunicação não violenta é o privado. E, em contrapartida, o setor com menor grau de comunicação não violenta é o terceiro setor. Já quando se calcularam médias conforme natureza de trabalho dos respondentes, verificou-se que os respondentes que não possuem subordinados apresentam maior grau de CNV do que aqueles que possuem. Então, a gente tem aqui a tabela 5 mostrando justamente isso. Médias conforme natureza de trabalho dos respondentes. Natureza com subordinados, uma média de 47,3, classificação média. Natureza sem subordinados, uma média de 55, com classificação média. E classificaram todas as respostas conforme graus de CNV, que é a tabela 6. Nos mostra a classificação geral da CNV na amostra. Classificação muito baixo, com 0 ocorrências, um percentual também 0, né? Uma classificação baixa, com 19 ocorrências, com um percentual de 20%. Classificação média, quantidade de ocorrências, 52, percentual de 54,7%. Classificação alta, 21 ocorrências, com percentual de 22,1%. E a classificação muito alta,
com 3 ocorrências, percentual de 3,2%, totalizando 95 quantidade de ocorrências. Então, conclui-se que o percentual de respondentes com graus de CNV considerados altos e muito alto supera o percentual com grau considerado baixo e muito baixo. Boa noite a todos, me chamo Luiz Gustavo Nery e fiquei com a parte de conclusão do artigo estudado. O primeiro ponto da conclusão do autor é que, através do Forms que ele criou, ele teve uma resposta de acordo com idade, grau de escolaridade, qual o setor que você está empregado, se você possui subordinados ou não. De acordo com as conclusões dele, uma das tiradas foi: quanto maior a idade, menor o CNV. De acordo com o autor, dito a idade, provavelmente, quanto mais velha a pessoa, quanto maior o avanço de idade, menor o grau de empatia que essa pessoa vai tendo. E também devido à diferença na educação cultural e desenvolvimento das pessoas das décadas passadas para a atual. Assim sendo, ele correlacionou essa questão a isso. Resultado melhor no setor privado, porque o setor privado ele provavelmente tem um melhor grau de CNV, devido ao vínculo empregatício dessas pessoas são mais instáveis. Logo, você tem que ter melhores formas de se comunicar e ouvir com a pessoa ao seu lado, com uma pessoa de outro setor, até para obtenção de resultados e para fomentar um network ou algo do tipo. Correlação positiva entre grau de escolaridade e grau de CNV. Essa correlação positiva nos diz que quanto maior o grau de escolaridade, melhor o grau de CNV. Isso por quê? Porque quanto mais essa pessoa possui um grau de escolaridade maior, graduação, pós-graduação, doutorado, essa pessoa vai necessitar de mais tempo para estudo, mais tempo por busca de conhecimento. E no processo de conhecimento, de busca por conhecimento, no caso, essa pessoa vai acabar também tendo algumas skills como comunicação no aprendizado dela. E também até para que você possa alcançar maiores níveis de graduação, você vai necessitar ter uma boa comunicação com o seu professor, com o seu tutor, com os colegas ao lado, para que você tenha um tempo de estudo com maior eficiência. Cargos que possuem subordinados. Isso foi o autor apontou, até que foi uma curiosidade dele, porque era para ser o inverso, na verdade, né? Era para os nossos chefes, diretores, gerentes, terem um melhor grau de CNV com os seus subordinados, e não é o que se demonstrou na pesquisa. Logo, isso também pode ser analisado pela empresa, visto que pode impactar nos resultados da empresa. Por último, necessidade de treinamento de acordo com o resultado apresentado. A conclusão, através das respostas do fórum, foi essa. O que é que o autor quis dizer com isso? Que, de acordo com o resultado, a gente pode buscar focar nesses grupos que possuem um menor grau de CNV. As pessoas mais velhas, por exemplo, o setor público e o terceiro setor, que foram os outros 2 graus de setor de trabalho foi estudado, esses outros 2 também podem ter um foco maior. As pessoas com menor escolaridade, no caso ensino médio, que foi o menor grau de escolaridade que tinha no formulário do autor, e os cargos que possuem subordinados, logo os chefes. Os chefes têm que ter uma boa comunicação com seus subordinados, também eles têm que ter um bom ouvido dessas pessoas, eles têm que saber conversar.